E seja muito bem-vindo ao canal. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje a gente vai falar de Provérbios 22. Eu ainda não dei um título, mas seria meio que um resumo, né? Ele retoma ali, poderia ser até a retomada da sabedoria. Então vamos continuar. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de uma boa estima vale mais do que prata e de ouro. Né? Então ele está falando aqui de uma boa reputação social, né? E ter uma boa estima para com outras pessoas, né? Então o ser querido, né? O ter uma boa imagem, né? Não uma imagem falsa, né? Não somente uma imagem falsa, mas uma imagem de fato ali, né? Que associe você a coisas boas, coisas importantes, né? Então, isso tem mais valor do que você ser muito rico, né? Inclusive, com uma boa imagem, você consegue, de certa maneira, ter algumas, algumas dessas questões, né? Fazer dinheiro com uma boa imagem, né? Então, algumas pessoas, né, por ter uma boa imagem, né, perante a sociedade em determinadas coisas, então a gente vê até influencers, né, no YouTube, né? Então, pessoas que têm uma boa imagem perante o seu público, né? Eles têm um engajamento e isso ele fazem com que eles possam desfrutar um pouco, né, dessas questões. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é criador de ambos, né? Então aqui mostra que independente dos resultados que você tenha durante sua vida, né, por conta do Senhor ser o criador de ambos, né, é, isso mostra que vocês dois saíram de uma mesma origem, né, do Senhor, né? Então, ser rico e ser pobre, né, de certa maneira tem as suas diferenças, mas, né, existe um Senhor sobre esses dois, né, que julga ambos, né? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências, né? Então, esse senso do perigo, né, e de se esconder do perigo, né, e quando a gente fala se esconder do perigo, é determinadas coisas, né, a gente não tem muito o que fazer. Então, a gente tem que acabar desviando, né, desses assuntos para acabar não respondendo, recebendo as consequências, ou até mesmo, né, coisas que a gente poderia fazer, acaba percebendo o perigo e sai fora, né? Pessoas oferecendo vantagem de certas maneiras, né, para nós. E a gente, por entender, né, saber que aquilo é errado, né, a gente acaba saindo fora, né, sabendo que devemos preservar o certo porque estaremos preservando a gente mesmo, né, a nós mesmos. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Primeira vez que eu li isso aqui, eu até achei humanidade, né? Fiquei até achando estranho, né? A recompensa da humanidade. Mas a ideia é que aqui, que humildade e temor ao Senhor, eles trazem recompensa, né? E são fontes de, justamente, bens materiais, né? De certa forma, tá? A gente tá falando aqui de provisão divina no sentido das coisas que nós de fato precisamos. Né? Honra, né? Terem boa estima por outras pessoas, né? E vida, né? Ter uma vida abundante, né? Uma vida eh, nos padrões, né, de Deus, né? Então, a gente, quando fala de vida e de morte, né, a gente pode estar se referindo à vida física e morte física ou vida espiritual e morte espiritual, né? Mas nesse contexto aqui vem ambos. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida mantém-se longe deles. Então, a ideia, né, para as pessoas que querem se preservar, né, é ficar longe do caminho dos perversos. Então, aqui é interessante, pense em uma pessoa que é perversa no caminho dela, né? Então, pense o que ela tem feito, né, no caminho dela, né? Não só das ações, né, mas de maneira geral, né, de maneira genérica, né? E corra desse caminho. Esse não é um caminho que deve ser trilhado. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Né? Então aqui está falando sobre um senso moral, né? Em outras traduções, que são até mais famosas do que essa, fala: ensina a criança o caminho que deve andar para que quando ela for grande não se esqueça. Né? Mas a ideia aqui é que um senso, um propósito, um direcionamento, né, na formação do caráter da criança reflete, né, nela para a vida toda. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, né? Então aqui é muito mais um alerta, né? Mesmo que o rico domine sobre o pobre, né? Aqui é interessante,
tomar cuidado para você não se fazer escravo, né, de quem você toma emprestado do banco, né? Às vezes tem pessoas que estão escravizadas pelo banco, né? Principalmente no contexto de Provérbios aqui, ele fala muito sobre as questões de ser fiador, porque naquela época, né, quando você não tinha condições de pagar uma dívida que você fez, você garantia a sua própria vida, né? Hoje em dia é um pouco diferente, mas de alguma maneira a gente se faz escravo, né, de quem a gente toma emprestado. Então temos que tomar muito cuidado com essas questões de empréstimo. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Então aqui fala, né, que existe uma recompensa justa, né, até para quem é injusto, né? Então os injustos com certeza eles escolherão maldade, né? E não há nada do que eles fizeram que vai faltar para ele dentro do castigo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então aqui falar sobre a lei da retribuição, a gente já falou algumas vezes, né, disso daqui. Então a gente tem Provérbios enfatiza muito isso daqui, às vezes no mesmo contexto, às vezes em vários contextos, né? Importante que a gente seja generoso com outras pessoas que não desfrutam, né, daquilo que elas podem. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e o insulto, né? Então, aqui fala que o zombador, né, é a causa primária da briga, né, contenda e dos insultos, né? Então, às vezes tem uma discussão entre duas pessoas, né, e a gente vê muita briga, contenda e insulto, mas, né, o zombador, ele acaba causando tudo isso. Então, quando ele vai embora, né, existe um cessar, né, dessas coisas ruins aqui. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei, né? Quando a gente fala quem ama a sinceridade de coração, né, é, são pessoas que são transparentes, né? Então, imagina uma pessoa que é transparente e sabe conversar, né? Uma pessoa que tem essas qualidades. Com certeza ela será amigos de pessoas poderosas e de autoridades. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis, né? Então, de certa maneira, Deus protege, né, o conhecimento, e aqui eu diria até, de certa maneira, tem conhecimentos que Deus oculta, né, para que a gente não possa acessá-los. E justamente, talvez essa questão de ocultar, né, o conhecimento, inclusive teve outro provérbios aqui que fala que a glória de Deus, né, é como se fosse esconder as coisas e a glória dos reis é desvendá-las, né, como se Deus ele fizesse alguns enigmas, né, para as pessoas elas entenderem, né. Então aqui é dentro dessas mesmas questões, né, quem é infiel vai acabar se frustrando porque de certa maneira vai ter o conhecimento escondido por Deus, né, vamos dizer assim. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua, né. Então, aqui fala que o preguiçoso, ele sempre está considerando todos os perigos, né? E seja qual for o perigo que tiver do lado externo, né? Ele sempre acha que esse perigo, né, vai acabar vindo para cima dele. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. Então veja que se tem alguém que está caindo na conversa de uma mulher imoral, é porque ele está sob a ira do Senhor, né? De alguma maneira, ele se deixou levar, né, por certas situações, e aí Deus, ele deliberou, né, com que ele fosse castigado justamente pela mulher imoral. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Né? Então a gente tem que entender que todas as crianças, né, elas de certa maneira, elas acabam sendo insensatas, né? E quando a gente fala de vara da disciplina, não só com correções, né, físicas, né, mas com correções disciplinares, né? Faz com que a criança ela tenha o coração livrado, né, da insensatez, né? Então, a disciplina, né? O castigo da disciplina, seja ele. E aqui eu não estou falando de castigo físico, né? No sentido de espancar, né? Mas um castigo em justa medida, né? É, a ideia aqui é essa. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão
necessidade, né? Dentro desse contexto, a gente vê que aquele que oprime o pobre, né, como maneira de se enriquecer, ele vai acabar tendo, justamente volta à lei da retribuição, né? Vai ser retribuído segundo a medida que ele faz, né? E quem faz cortesia ao rico também, porque é a mesma coisa de você ser puxa-saco do rico. Imagina que, vamos supor que eu seja amigo do presidente, né? Seja ele qual for. E eu vou lá e dou um carro pro presidente, né? E acabo assumindo essa dívida. De certa maneira, o presidente ele não se importa, né, com aquilo que eu dou para ele, né? Porque ele não tem necessidade disso, né? E por ele não ter a necessidade, ele acaba por ignorar. Então, aquele presente, na verdade, não faz sentido nenhum para ele, né? E isso, na verdade, vai trazer uma carga para aquele que faz isso, né? Além disso, né, a cortesia a gente sempre tem que buscar fazer para quem não tem condições, né? Porque por essa pessoa não poder retribuir, quem vai retribuir para nós é Deus. Quem faz uma cortesia para quem já tem, né? Para quem é rico, né? E aqui eu tô falando assim, não no sentido de agradar, né, um amigo, com sinceridade, né? A gente tá falando de pessoas que realmente estão puxando o saco aqui de pessoas que nem conhecem, né? Elas vão trazer uma carga para si e vão acabar passando necessidade porque não vão suportar essa carga. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o seu coração ao meu ensino. E aqui, por conta desse finalzinho aqui que eu considerei que ele começa a resumir novamente Provérbios, né? Ah, porque é justamente o que ele fala lá no começo, para dar ouvidos, né, para ficar atento, né? Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então é interessante a gente ter esses ditados de sabedoria, né, guardado conosco e decorá-los, né? Decorar, querendo ou não, faz parte, né, do aprendizado, né? Seria um aprendizado em primeiro nível, né? Ninguém, de certa maneira, sabe o alfabeto, né? Acaba decorando o alfabeto para depois entender como ele funciona, né? Ninguém, de certa maneira, quando vai aprender, sabe quais são todos os números, né? Pertencentes aos naturais. Ele acaba decorando uma sequência, de números, né? Inclusive, eu estou estudando isso no doutorado. Ele acaba decorando coisas, né? E depois ele consegue, depois de mimetizar essas coisas, né? Ele consegue entender as relações entre essas coisas e começa, de fato, ali a aplicar. Então, de certa maneira, a imitação, a decoração, né? E quando a gente fala decor, né? Justamente a raiz da palavra decor, decoração, aquilo que vem do coração, né? É justamente a gente ter guardado com a gente, né? Essas coisas para que a gente saiba instantaneamente, né? Rapidinho, né? Então esse é um primeiro passo, né? Porque quando a gente decora, o passo seguinte, né? É não só decorar, mas trazer aquele aprendizado em aplicação e entendimento. Então, de fato, absorver, né? Uma competência, né? Nesse sentido. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei, né? Então esse é o objetivo, para que a gente confie no Senhor. Já não escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança para que você responda com a verdade que enviou, né? Então ele fala sobre, ele já tem insistido, né, em escrever coisas, né? Então, se alguém tá nesse ponto aqui, né, dentro daquele funil, né, que vem no capítulo 1, capítulo 2, né, vai afunilando, chega aqui, né? Ele fala, se chegou até aqui, né, porque justamente você já passou por um funil, já foi afunilado, né? E você agora está começando a entender as coisas. Não explorem os pobres por serem pobres, justamente fazendo contraponto, né, daqueles versículos anteriores que ele colocou. Nem oprima os necessitados no tribunal, né? Então aqui ele coloca a antítese, né, a tese, né, e aqui ele vem, né, com a síntese, né, com aquilo que resume tudo, né? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será advogado deles. Imagina Deus sendo advogado de alguém, né? E despojará a vida dos que os despojarem. Não se associem com quem vive de mau humor, né? Então, não se associar com quem vive de mau humor, nem ande em companhias de quem facilmente se ira, né? Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá numa armadilha mortal, né? Então, pessoas que vivem de mau humor e andam e acabam se
irando facilmente, né? Eles têm uma conduta mortal, né? E entre essas questões aqui que a gente colocou de síntese, né, de mimetizar, né, o comportamento, né, nessa questão de decorar, a gente acaba decorando, entre aspas, o comportamento de quem anda conosco, né? E quando a gente decora, começa a associar dentro do nosso coração coisas e acabamos sendo contaminados por essas questões. Não seja como aqueles que, com um aperto de mão, empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas, né? Então ele tá falando aqui, ó, para você não ser fiador de ninguém. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme, né? Então, basicamente, o que ele tá falando aqui é que se você fosse fiador de alguém, você tem que ter certeza que pode pagar, né? Você vai ser fiador de alguém que tem uma casa, né? Que quer comprar uma casa. Aí você tem que fazer a seguinte questão: eu tenho condições de pagar essa casa se a pessoa não pagar? Se a resposta for não, né, você tem que imediatamente falar não. E depois avaliar, né, se faz sentido para você, se vale o risco, né, de você ser fiador dessa pessoa. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocadas por seus antepassados, né? Então aqui fala sobre a gente não passar os limites, né, das pessoas, né? Então imagine em uma fazenda em que for estabelecido o limite, tem algumas práticas, né, que as pessoas elas começam a mudar, né, para expandir, né, os seus territórios, mas não baseado numa conquista, baseado, né, em uma defraudação, né? E aí aqui termina aqui, ó. Isso aqui é muito importante porque é uma das coisas que, que resume bem tudo, né? Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real e não trabalhará para a gente obscura. Então, seja uma pessoa habilidosa naquilo que você faz, né? Procure ser o melhor naquilo que você faz, né? Procura fazer com diligência, né? Procure ser bom naquilo que você faz, justamente para que você tenha um serviço, né? Um trabalho honroso, né? E não trabalhe para gente obscura, né? Então, esse aqui é um dos desfechos, né? Então, aqui ele deu uma resumida bem em alguns capítulos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Nós estamos acabando provérbios, né? E vamos adiante. Já passamos de 2/3 de provérbios e logo a gente vai iniciar outro livro. Muito obrigado. Até logo.